Já aconteceu com você? Olhar para uma obra de arte moderna e não ver nada além de caos, vazio ou um amontoado de formas sem sentido? Talvez você tenha pensado que era exagero ou que não entendeu, mas talvez, só talvez, você tenha enxergado a verdade que muita gente não quer ver. Porque a arte moderna e todo o movimento que a cerca não nasceu para agradar, ela nasceu de uma crise, de um rompimento brutal com o passado, de uma sociedade que perdeu seus antigos pilares e ficou flutuando num vazio sem direção. Por trás de quadros sem forma, esculturas sem propósito, rabiscos que parecem infantis, há um grito silencioso. O grito de um mundo que já não sabe mais o que é beleza, verdade ou sentido. Hoje vamos mergulhar fundo nesse vazio e tentar entender o que a arte moderna realmente está tentando dizer sobre nós. No final do século XIX e começo do XX, o mundo estava mudando rápido demais. As guerras, as revoluções industriais, a ciência questionando tudo que antes era certeza. De repente, Deus parecia distante. As velhas tradições, ultrapassadas, a moral antiga em ruínas. As pessoas não sabiam mais onde ancorar a própria existência. E se o mundo perdeu o sentido, a arte não poderia continuar fingindo que estava tudo bem. Foi nesse cenário que surgiu o que hoje chamamos de arte moderna. Pinturas que rejeitavam a beleza clássica, esculturas que negavam a forma perfeita, obras que não se preocupavam mais em representar o real, mas sim em expor o absurdo, o caos, o vazio. Não foi apenas inovação estética, foi o reflexo de uma sociedade profundamente doente, uma humanidade que, ao perder suas velhas certezas, também perdeu o próprio chão. A arte moderna nasceu, portanto, como testemunha de uma ferida aberta, a ferida do homem que já não sabe por que vive, mas insiste em registrar o desespero de existir. Quando o mundo perde o sentido, o riso se torna uma defesa, mas não um riso de alegria, um riso nervoso, desesperado. O tipo de riso que nasce quando tudo desmorona e já não resta mais nada a fazer a não ser rir do absurdo. Foi exatamente isso que muitos artistas começaram a fazer. Eles não queriam mais pintar flores, paisagens, rostos serenos, queriam provocar, desconstruir, apontar o dedo para o vazio e rir dele. O movimento dadaísta, por exemplo, colocou um mictório em uma galeria e o chamou de arte. Não porque achavam bonito, mas porque queriam mostrar que talvez tudo fosse ridículo e que a arte, assim como a vida, talvez tivesse se tornado uma piada mal contada. Outros pintaram quadros com linhas infantis ou palavras desconexas ou formas completamente aleatórias. Não era falta de técnica, era intenção. Era uma arte que não queria agradar, queria incomodar. Era a estética da quebra, da revolta. Uma arte que dizia: se a existência não tem propósito, por que a arte deveria ter? Essa é a arte do absurdo, espelhos deformados de uma humanidade em colapso interno, obras que escancaram o niilismo, não com tristeza, mas com sarcasmo. Você já esteve em uma galeria de arte moderna, parou diante de uma obra e pensou: é só isso? Um quadro branco, um risco preto no chão, 3 objetos jogados num canto, e a pergunta que surge é sempre a mesma: o que isso quer dizer? A resposta é brutal, às vezes nada, outras vezes tudo. Mas quase sempre vai depender só de você. Esse é o impacto da arte niilista. Ela não guia, não explica, não conforta. Ela larga o espectador no escuro e diz: se vire. Muitos se frustram, sentem raiva, acham idiota. Outros tentam forçar um sentido, criam interpretações que talvez nem o autor pensou, mas no fundo, todos saem tocados, mesmo que seja por confusão ou incômodo. Porque ali está o espelho. A ausência de mensagem na arte reflete a ausência de certezas no mundo. A obra sem explicação se torna um teste silencioso de lucidez.
É desconfortável perceber que o artista não está tentando nos guiar nem nos ensinar. Ele apenas está expondo o vazio e deixando que cada um encare o próprio reflexo ali dentro. Para alguns, isso é provocação vazia, para outros, é liberdade. Mas para todos, é impossível sair ileso. O papel do artista moderno vai muito além de simplesmente criar. Ele não busca apenas inovar, mas refletir, com todas as suas dores, desconexões e verdades que muitos preferem ignorar. Quando olhamos para obras que desafiam os padrões, percebemos que o artista não está tentando agradar. Ele está nos mostrando o que a sociedade esconde debaixo da superfície. Naquelas pinceladas caóticas, nos traços desconexos, há o relato silencioso de uma humanidade que se perdeu no conforto das distrações. O artista serve de espelho para um mundo que escolheu não ver. Ele expõe a verdade crua, uma sociedade que se distrai com disputas fúteis enquanto seus valores mais essenciais são corroídos dia após dia. Sua obra é um convite para que, mesmo que imperfeitamente, enxerguemos aquilo que a rotina e os discursos convenientes nos fazem cegar. Pense na sensação de desconforto ao encarar uma tela que desafia o senso comum. Esse incômodo é o artista nos dizendo que o mundo que habitamos está fragmentado, que nossas certezas não passam de ilusões cuidadosamente mantidas. Ele não cria para ser popular ou para se encaixar em fórmulas pré-estabelecidas. Ele cria para alertar, para provocar uma reflexão que nos faça questionar o real significado de viver em meio a tanto vazio. Ao mesmo tempo, o artista assume o fardo da incompreensão. Sua obra não se conforma com respostas fáceis e, por isso, muitos se sentem ameaçados. Mas o que ele oferece não é uma denúncia política ou econômica direta, é um espelho da própria existência, um convite para que, por um breve momento, nos permitamos ver que a verdadeira mudança começa quando reconhecemos nossa própria perda de sentido. A arte moderna, tão questionada e tantas vezes ridicularizada, talvez não tenha mesmo uma resposta para nos dar. Talvez sua função nunca tenha sido oferecer consolo, mas escancarar a dor. No fundo, ela só escuta o mundo e responde com silêncio, ironia e caos. O que incomoda nas galerias não é a ausência de formas, é o reflexo daquilo que perdemos, a certeza, o propósito, a ordem, o sagrado. O artista moderno pinta o que vê, e o que ele vê é um mundo fragmentado, ansioso, indiferente à beleza, viciado em distrações e imerso em uma rotina sem sentido. Mas é justamente por isso que essa arte ainda importa. Porque, ao exibir o vazio, ela nos obriga a encará-lo. E talvez esse seja o único ponto de partida possível. Quando tudo parece não fazer sentido, a única saída é construir sentido, mesmo em meio ao absurdo, mesmo sem garantias, mesmo sem a moldura perfeita. Afinal, se o mundo já não nos oferece uma narrativa sólida, cabe a cada um de nós decidir se vai viver como mais uma peça perdida ou como a obra-prima que escolhe existir com lucidez.